E aí, galerinha da Severo TV, hoje a gente está aqui para falar de poesia. Está começando mais um Prosas e Poemas. Bem, hoje é dia 4 de janeiro de 2023. O ano mal acabou de começar, eu tive a inspiração de fazer um poema. Queria começar falando de como é o meu processo de fazer poema. Eu estava hoje de manhã assistindo televisão, estava vendo uma matéria falando sobre uma revoada de andorinhas. E aí eu pensei, andorinha, uma palavra bonita, soa bem, palavra grande, revoada também é uma palavra que soa muito bem, revoada, polissílaba. Eu disse, isso dá poema. Aquele lampejo assim na minha mente. Lembrei do ditado, uma andorinha só não faz verão. Ando também numa fase bastante solitária, já fiz vários poemas sobre solidão, várias letras de música sobre solidão. Me cobrem, no próximo Prosas e Poemas eu queria falar de um poema anterior a esse, que é solidão, solidão, solidão. É solidão 7 vezes. Mas hoje a gente vai falar sobre esse poema que eu fiz hoje, que eu chamei de Revoada da Andorinha Solitária Fazendo Verão. Me reportando ao ditado, que diz que uma andorinha só não faz verão. Como eu estou numa fase solitária, então eu falei da andorinha solitária fazendo verão. Eu vou colocar os óculos aqui porque 47 anos eu não consigo mais enxergar direito. Eu vou tentar mais ou menos assim falar das nuances assim, do poema para vocês entenderem como é que funciona a minha cabeça. Andorinha solitária flui em revoada, realizando o verão. Vê só. Eu podia usar o verbo fazer, mas aí, para não ficar lugar comum, usei o verbo realizar. Então, realizando o verão. Uma andorinha solitária, flui, ela voa ali, ela flui, é natural para ela. Em revoada, mas como revoada, que é somente uma andorinha? Se eu não me engano, a palavra revoada, ela se refere a um grupo, Aí depois eu digo. Verão seu voo, contemplarão. Então, veja a questão das rimas. Assim, durante muito tempo eu fui, digamos assim, relutante com a questão das rimas. Porque eu achava que ficava muito bobinha aquela coisa de fazer uma frase rimando com a outra e tal. Mas aí eu descobri uma coisa nas rimas que é fantástica, que é o seguinte, palavras que rimam entre si, mas que não necessariamente eu tenho que colocar no final do verso ali, naquela métrica direitinho. Então, eu uso muito isso, eu uso uma recorrência de rima dentro do poema, mas de uma forma um pouco caótica, que se torna interessante. Então veja só, seu voo, contemplarão, tudo bem, aí eu rimei no final. Mas aí eu digo, na imensidão, na solidão, a ave se aventurará no espaço. Então veja que a frase termina em espaço, mas eu coloco no meio da frase imensidão e solidão, que rima com contemplarão e rima com verão. Os olhos dos em solo, daquelas pessoas que estão em solo, que estão no chão, verão seu voo. Quem está embaixo vai ver a andorinha voando. Contemplarão, eles vão ficar lá contemplando. Aí continua. Será pedaço de céu e nuvem no curto lapso de tempo. Embora o tempo escuro fique, irá além do mar e voltará. Ou seja, eu uso irá, uso voltará, mas só que irá está no meio da frase. Uso pedaço rimando com espaço, só que pedaço está no começo da frase seguinte. Não tem aquela métrica, terminou. Eu gosto de rimar assim pelo meio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o resto do poema todo e depois eu vou pontuar algumas coisas. Andorinha solitária flui em revoada, realizando o verão. Os olhos dos em solo verão seu voo, contemplarão. Na imensidão, na solidão, a ave se aventurará no espaço. Será pedaço de céu e nuvem no curto lapso de tempo. Embora o tempo escuro fique, irá além do mar e voltará. Andorinha que caminha na curvatura do arco-íris, com a bênção de Osíris, ressurge nas asas de Horus. Eriça meus poros, quando testemunho essa viagem. Sobrevoa a margem do Nilo e o Silo com suas rações. Tenho razões para acreditar que é divina.
Andorinha adorável, adotada pelos ventos, os meus lamentos em seus eventos se anulam. Vendo a belezura de seu rasante, num instante me curo. O pensamento mais puro em mim se configura, pela ternura de nosso encontro em ambiente aberto. Andorinha, andorinha minha, quem te aprecia não malda. Nas cores de tua cauda reside minha poesia. Na prainha a maresia nos inunda e não afundas n'água, apenas beijas a superfície marítima. Sem medo de ser vítima de tubarões, mergulhas. Andorinha refratária, sempre a cada verão retorna, resiste ao seu clarão e não amorna pelo calor intenso. Imenso é o teu desejo e nele adejo alegre. Que o teu percurso regre as nossas notas. As tuas rotas são todas para o pulsar do coração. Então veja que eu, como poeta, muito tempo de poesia, apesar que, vocês sabem, né, da história, algumas pessoas, talvez invejosas, dizem que eu não sou poeta, mas deixa isso pra lá. Eu trabalho muito com a sinestesia, aquela coisa de a palavra trazer uma sensação. Brinco muito com isso. As rimas, eu brinco com a sonoridade das palavras, eu brinco com a cadência, até porque eu sou músico também. O jogo de significado, jogo de palavras. Tudo isso para mim enriquece o poema. Ele tem vários elementos assim, matemáticos também. Você relê e relê várias vezes. Cada vez que você relê, você vai encontrar um detalhe. Isso aqui eu não tinha notado, isso aqui. Então tem muito detalhe de métrica, de sonoridade, de ritmo, de significado, de jogo de palavras, de rimas soltas, de várias coisas. Eu queria continuar comentando aqui a ciência por trás do poema. Às vezes eu falo um poema, ele tem coisas de física, às vezes tem coisa de história, geografia, enfim. Essa coisa de curvatura do arco-íris é só para embelezar a frase, entendeu? Quer dizer que ela está andando no céu, né? E aí, se por acaso tiver dado uma chuvinha naquele dia e tiver feito um arco-íris, aí ela vai e voa ali na curvatura do arco-íris. É só para embelezar. E aí, quando assim que eu termino a frase de arco-íris, eu penso numa rima fantástica para colocar, que é Osíris, um deus egípcio. E aí eu digo, mas será que tem andorinha no Egito? Eu vou lá, faço a pesquisa, e aí eu constato que tem, inclusive, ela tem uma simbologia muito interessante lá. Mas aí tem uma coisa, tem um deus egípcio que é um deus falcão. E aí eu pensei em fazer um paralelo entre a andorinha e esse deus. Só que esse deus não é Osíris, é Horus. Aí eu coloco a frase assim: com a bênção de Osíris ressurge nas asas de Horus. Vê a sacada. Então eu falo de Osíris, que é o deus do renascimento, por isso que eu digo ressurge. São minúcias, tem muito conteúdo, tá entendendo? Tem muita coisa que se você for pegar e for estudar mesmo o poema, você consegue extrair muita coisa dele. Então, com a bênção de Osíris, ressurge. Quer dizer, ressurgir tem a ver com Osíris, porque ele é o deus da ressurreição, né, do renascimento. E ressurge nas asas de Horus, quer dizer, que Horus é um deus falcão, é uma ave também, tem asas, e aí eu faço a ponte com a andorinha, que é uma ave também. Na frase seguinte, eu coloco eriça meus poros, porque poros rima com Horus no meio. Quando testemunha essa viagem, sobrevoa a margem rimando com viagem, do Nilo e o Silo com suas rações. Vi pela sonoridade da palavra, mas eu não lembrava exatamente do significado. Eu pesquisei e vi que Silo era o lugar onde armazena cereais, essas coisas e tal. Então eu pensei, um silo que você armazenasse rações. Por quê? Porque teoricamente é uma ave, então come ração. Então, rações, né, guardadas no silo. Ela sobrevoa o silo onde tem rações guardadas. Então veja que tem toda uma brincadeira aí de significado também. E aí depois de rações, aí eu coloco razões. Vê? Rações. Veja o jogo de palavras, né? De repente alguém que fala uma língua estrangeira, alguém de outro lugar, soa praticamente igual. A gente consegue diferenciar facilmente. Rações não só tem um significado completamente diferente, como soa diferente, ligeiramente diferente para nós. Deixa eu ver mais o que eu posso comentar daqui. Vendo a belezura do seu rasante, num instante me curo, o pensamento mais puro em mim se configura. Então tem muita coisa. E eu acho que eu vou finalizar aqui o vídeo, que está ficando um pouco longo já. Ah, não, tem mais duas partes ainda para eu comentar, deixa eu ver.
Com 5 estrofes de 5 versos. Eu faço muito isso. É uma obsessão por números primos, né? 5 é primo, também 25 é um quadrado, né? 5 vezes 5, 25. Essa matematicidade vai estar sempre nos meus poemas também. Andorinha, andorinha minha, quem te aprecia não malda. Malda com L, né? Malda. Que até os portugueses falam assim mesmo, eles não falam malda. Com som tipo U. Eles falam malda, que eu acho muito mais bonito, por sinal. Mas aí a gente fala malda, então é malda mesmo, com som de U. E eu digo no verso seguinte, nas cores de tua cauda, com U, reside minha poesia. Por que cauda com U? Porque é rabo, né? Cauda, rabo. Porque se fosse cauda com L, cauda que remete a caldo, né? Que é uma coisa líquida. Cauda, que é calda de caramelo. Você faz um pudim e bota uma calda de caramelo, aí com L. Mas aqui é cauda com U, que é o rabo. Mas, de toda forma, para nós rima com malda, porque a gente não fala malda, a gente fala malda. E que mais? Eu digo, na prainha, a marisia, aí rimando com poesia, né? Nos inunda e não afunda as náuseas. Ela mergulha, apenas beija a superfície marítima. Sem medo de ser vítima, marítima, vítima, de tubarões mergulha. Quer dizer, que ela mergulha, vai até na beira d'água, assim, beija a água, sem medo de vir um tubarão e comer. Tudo brincadeira poética. Andorinha refratário, que é uma coisa refratária. Eu sou dicionarista, confesso. Aqui no dicionário eu só fui, se eu não me engano, nessa palavra aqui em silo só. Para não usar a palavra indevidamente. Procurei silo e refratário, que é uma palavra bonita. Eu sabia que tinha a ver, mas eu queria saber o sentido preciso. Deixa eu procurar aqui de novo para mostrar. Hoje a tecnologia ajuda muito, né? Claro que antigamente eu usava o dicionário mesmo de papel. Tem um significado que não obedece às autoridades, capaz de resistir a temperaturas muito altas. Quando eu vi o significado de refratário, a ideia seria resistente. Nesse sentido aí de refratário, tem a ver com aquela coisa de ela voltar. É a ideia de ser teimoso, de ser insistente. Então, por isso que eu uso refratário. Então, eu digo, andorinha refratária sempre a cada verão retorna. Quer dizer que ela resiste, ela volta. Resiste ao seu clarão e não amorna. Ou seja, veja que amornar tem a ver com calor, e aí eu estou falando de verão. Eu digo que ela não amorna, ela não se desmotiva pelo calor intenso. E depois eu digo, imenso é o seu desejo e nele adejo alegre. Adejar é voar, bater asas. Então eu adejo alegre, quer dizer, eu me reporto aquele voo, né? É como se eu voasse junto também. Que o teu percurso regre, veja, regre rimando com alegre, as nossas notas. Aquele percurso que ela faz, sempre seja algo que a gente note. Que aquilo que ela faz sempre esteja presente nas nossas notas. Aquilo que a gente percebe e naquilo que de repente até a gente anota mesmo, né? Que a gente documenta, vamos dizer assim. E eu digo, rimando de novo, as tuas rotas, né, rimando com notas, são todas para o pulsar do coração. Quer dizer que aquilo que ela faz emociona a pessoa que é sensível o suficiente para ver beleza ali. Assim como vocês são suficientemente inteligentes e sensíveis para ver beleza num poema. Então é isso aí, galera. Falou. A gente se vê.